Fala galera, aqui é o Drake. Você já fez algo que não queria apenas porque outras pessoas estavam fazendo? Começamos em uma reunião de apresentação da escola para os calouros que estão começando os estudos. O presidente estudantil Kei e seus amigos veteranos reúnem os novatos em uma quadra, onde ele manda todos se sentarem e explica para os adolescentes que agora eles vão passar pela tradicional cerimônia de entrada, que é passada de geração em geração no colégio, e é considerada algo nobre. O problema é que certas coisas não deveriam virar tradição, e essa cerimônia de entrada é uma delas. Mas sem saberem o que vão enfrentar, é dito para os novatos formarem grupo de 4 pessoas e ficarem uns de frente para os outros com um espaço entre eles. E com isso feito, os veteranos colocam alguma coisa coberta no meio dos jovens. E quando eles vão olhar o que é, descobrem que se tratava de uma mistura nojenta cheia de vermes. E como os recém-chegados obviamente não iriam comer por vontade própria, um pobre coitado acaba sendo forçado a comer e come para vomitar logo em seguida. Mas como ninguém reclamou dessa brincadeira de mau gosto, o cara apenas continua com a apresentação para os alunos novos, ensinando que o lema do colégio é: você pode até mesmo ignorar um monge, porém se encontrar com um veterano, faça o que ele mandar. E caramba, que lema porcaria, hein? Ele está basicamente dizendo que independente de quem for, você é obrigado a obedecer apenas por ser um novato. E aí, depois de ter explicado que é para seguir todas as ordens de um veterano, o Kei pega um quadro com uma letra escrita, e então os amigos dele começam a dançar e cantar uma música terrível, que praticamente faz piada de uma situação de abuso em grupo, algo no mínimo nojento. Só que na hora em que ele manda os próprios novatos fazerem essa apresentação de dança e música, uma garota se levanta dizendo que não sabe como dançar, e aí percebendo que isso não funcionaria, o Kei apresenta para os alunos a ideia da centopeia humana, onde ele deseja que os calouros coloquem a cabeça na bunda da pessoa que está na frente, fazendo uma centopeia humana, pois segundo ele, isso vai gerar união e solidariedade. Mas a hora em que o idiota fala isso, a Nano começa a rir como uma louca, aquela clássica risada dela. Então ela se levanta e pergunta por que essa ideia dele de solidariedade se parece tanto com assédio. Aí, pensando ser intocável, o Kei pergunta para todos ali se mais alguém concorda com a Nano, e contra todas as expectativas, uma menina se levanta dizendo que está ao lado dela, e essa é Yuri. Aí a dupla de imortais dá aquela boa encarada de filme de faroeste, e se lembram de tudo o que já viveram, dizendo que é bom se reencontrarem. Porém, essa afronta das duas acabou deixando o Kei bem chateado e bravo, se sentindo desrespeitado, já que segundo ele, nunca houve nenhum incidente de assédio na escola, até porque as pessoas ali praticam um sistema hierárquico, e se os calouros se recusarem a cumprir ordens, eles devem ser punidos na hora. E sim, ele disse isso mesmo, que me leva a questionar se os veteranos podem fazer o que quiserem com as calouras, e mesmo assim não ser culpados de nada, até porque as meninas mais novas parecem ser obrigadas a obedecer os mais velhos. E sério, que tipo de tradição é essa, né? Como nenhum dos calouros se levantou contra isso ou denunciou esse tipo de situação, até porque não importa o quão ricos sejam os financiadores da escola, se um escândalo desse vazasse na internet, não ia ter como as coisas continuarem iguais. Mas usando essa desculpa de punição como cobertura, ele manda a Nano e a Yuri tirarem as camisas, não deixando espaço para recusa. E como não se importam de verdade em fazer isso, as duas tiram facilmente, debochando da situação. Só que por ter gostado demais do que viu, ele também manda o resto dos alunos fazer o mesmo, e ainda por cima tira foto de todos para mostrar sua superioridade. O problema é que nem tudo dá tão certo assim, pois a hora em que os alunos vão embora, o diretor da escola aparece na quadra e dá uma bronca no Kei, mostrando um vídeo que acabou vazando na internet, onde o Kei fez vários calouros sem camisa praticarem a centopeia humana. Porém, o diretor não está ali para brigar com o garoto pelo que ele fez, mas sim para dizer que na próxima vez, o jovem precisa garantir que nenhum vídeo desse tipo seja vazado, pois a escola é quem irá acabar assumindo a responsabilidade e ficando com o nome mal falado. Em paralelo, a Yuri está saindo da escola quando é parada pela Nano, que parece estar chateada pelo fato da garota ter vazado o vídeo. E tudo que a entidade do karma pergunta é o que a ressuscitada deseja em ficar andando atrás dela de escola em escola. Aí em resposta, a Yuri diz que apenas tem vontade de aprender tudo que a Nano sabe, e como forma de deboche, ela pergunta se a entidade está com medo de perder o posto que ocupa. Só que a Nano obviamente não fica chateada com isso, e apenas alerta a novata de que nada de bom virá em ficar seguindo ela por aí. E caramba, vendo uma situação dessas, é até difícil imaginar algo assim acontecendo em uma escola do Brasil. Porém, por mais doido que pareça, tipos graves de bullying parecido com esse são até que comuns em qualquer lugar do mundo, principalmente em escolas que contam com um sistema de hierarquia, colégios de pessoas mais ricas, pois em casos onde a diferença social é muito grande, é comum os mais pobres sofrerem essa perseguição, por serem considerados inferiores socialmente por algumas pessoas com mais dinheiro. Agora, falando sobre a pergunta da Nano, muitas coisas levam as pessoas a fazerem coisas que não querem. Uma delas é a mais famosa e o clássico efeito manada, que é um fenômeno social e psicológico em que indivíduos em um grupo tendem a seguir as ações ou comportamentos de uma maioria. O efeito manada é impulsionado por vários fatores, incluindo pressão social, desejo de pertencimento, conformidade e a crença de que a maioria deve estar certa. Porém, além do efeito manada, existem alguns outros fenômenos sociais que podem levar as pessoas a fazerem coisas que não querem ou que não concordam, e são elas a conformidade social, pressão dos pares, obediência à autoridade, que é o caso aqui nessa escola, e efeito de contágio social. Já no dia seguinte, o Kei reúne novamente os novatos na quadra e fala que alguém publicou o vídeo do ritual de iniciação do dia anterior, e que a reunião desse dia seria para descobrir quem foi o Cagueta. Aí para isso, ele começa a recolher o celular de todas as pessoas do local, mas obviamente a Nano não está nem um pouco preocupada com isso. Na verdade, antes de entregar o celular para os amigos do Kei, ela bota para rodar um vídeo antigo de quando o Kei passou pelo ritual de iniciação, e ele foi humilhado pelos veteranos, e diz que
contaria tudo para o papai. E ver que todos ali ouviram essa humilhação, o veterano fica extremamente puto e vai confrontar a Nano, porém a recém-chegada não abaixa a cabeça, e diz como é engraçado ver o mesmo cara que antes era contra essa tradição ridícula se tornar aquele que se sente um rei atualmente, tendo o poder de zoar com os outros calouros. E como a cereja do bolo, ela ainda pergunta se ele realmente deseja ensinar sobre união, ou se apenas está descontando sua vingança nos novatos. Aí, ficando nervoso e sem saber o que falar, o Kei faz a coisa mais covarde que podia. Ele diz que para a união dar certo, todos precisam pagar pelo erro de um. Então ele manda a Nano ficar parada no centro da quadra e força os outros a passarem por uma série de exercícios físicos. E após levar todos ao cansaço, o Kei decide dar um discurso para eles, dizendo qual é a penalidade por quebrar a união. Mas antes que consiga falar mais, a Nano provoca o cara mais um pouco, perguntando se ele poderia falar mais rápido, já que está dando muito sono esse discursinho, algo que só deixa o veterano ainda mais puto da vida. Então, como uma forma de punir a Nano e fazê-la ver que ela não pode ficar brincando com a cara dele, o Kei prende a garota no chão e amarra vários balões no corpo dela. Aí coloca uma venda nos olhos dos alunos, entrega um taco de beisebol e diz que os calouros só vão poder ir embora depois que os balões forem estourados. Só que o medo que ele queria ver nos olhos da Nano nunca aparece. Na verdade, ela começa a rir sem parar que nem uma louca, o que leva o veterano ao limite e faz ele pegar um taco de beisebol das mãos dos alunos e bater com tudo no rosto da Nano, finalizando a garota brutalmente, fazendo com que os olhos dela saiam das órbitas, algo que nem mesmo o Kei pensou que fosse acontecer na hora da raiva. O pior disso é que mais tarde, após todos os outros saírem, o diretor aparece ali na quadra e fala para o Kei que irá encobrir essa finalização por causa da amizade que tem com o pai dele. Porém, para evitar problemas para a escola, ele terá que ser transferido, o que faz o jovem ficar bem nervoso por não saber para onde ir. E caramba, né galera, eu realmente não faço ideia de quanto poder uma pessoa precisa ter para conseguir encobrir uma finalização de um adolescente que aconteceu dentro de uma escola, na frente de vários alunos. É sério, como exatamente isso não iria vazar? A única possibilidade que eu imagino é que esses alunos receberam muito dinheiro para não falar nada sobre aquilo, ou eles foram ameaçados fortemente pelo diretor. Então, 3 meses depois, em uma outra escola, o Kei está passando por um ritual de entrada, quando de repente dá de cara com a própria Nano, que nessa situação é sua veterana. Isso deixa o cara completamente desacreditado e em choque, e percebendo isso, a Nano se apresenta como se não o conhecesse, e diz que o novato vai se divertir muito durante os anos na nova escola. Porém, enquanto o jovem ainda está tentando entender o que está vendo, a Nano se levanta assustada, chamando a atenção de todos, e dizendo que o Kei não deveria passar a mão na traseira dela. E aí, quando o idiota tenta dizer que não fez isso, os veteranos em volta o confrontam, perguntando se ele estava chamando uma veterana de mentirosa. Mas como o cara continua negando, os seniors decidem bater nele. E vendo isso, a Nano diz que irá dar um prêmio para quem fizer ele confessar o seu crime, algo que só faz os mais velhos baterem ainda mais o recém-chegado. Aí, quando um dos jovens ameaça esmagar os seus Países Baixos, o Kei se mija todo e confessa ter passado a mão na garota. Só que como ele fala isso de uma maneira desrespeitosa, a Nano vai bem perto dele e diz que o novato deveria aprender a respeitar os veteranos, igualzinho ele falava na antiga escola. Após isso, a Nano anuncia que a próxima brincadeira de cerimônia de entrada seria se vestir como o gênero oposto, e todos os novatos parecem se divertir com isso sem verem nenhum problema, até porque não é igual a cerimônia de 3 meses atrás. Porém, quando chega a hora do Kei trocar sua roupa e se vestir com peças femininas, o jovem entra na pequena cabana e não sai mais. Aí, quando os veteranos vão checar o que aconteceu, descobrem que ele tinha destruído a parte de trás de fugido. Mas para o azar do novato, durante sua fuga ele tem uma visão da Yuri no meio das árvores e cai no chão ao tropeçar, dando oportunidade dos mais velhos a alcançarem. Então ele é levado de volta e forçado a se vestir com uma roupa bem curta e com maquiagem de palhaço. Aí ele é colocado em frente aos outros novatos, e a Nano começa a falar o mesmo discurso que o Kei tinha feito 3 meses atrás, dizendo que união significa assumir a responsabilidade juntos, e que se um amigo faz algo errado, todos devem assumir a responsabilidade. Ou seja, por causa da fuga do Kei, todos os outros vão receber uma punição em seu lugar, já que ele mesmo torceu o tornozelo. Aí, durante o resto da tarde até o começo da noite, os pobres calouros são obrigados a passar por desafios físicos que provavelmente são feitos lá no exército, como por exemplo, atravessar a correnteza de um rio e escalar cordas. Só que mesmo com todos os novatos cansados dos exercícios, a tal cerimônia ainda não acabou. Por isso, todos os veteranos se sentam em algumas cadeiras, e a Nano diz para os novatos que se encontrarem um monge perfeito, eles podem ignorar, porém se encontrarem um veterano, devem fazer tudo que o mais velho mandar. Com isso dito, todos os calouros são forçados a reverenciar os seniors, mas assim que chega a vez do Kei fazer isso, a Nano diz que o cara precisa prestar seus respeitos para aquele que é o veterano mais importante da escola, e então ela traz um cachorro chamado Senhor Sortudo para o local. No entanto, Kei acha que isso é humilhação demais, e diz que não vai fazer. Aí, como uma forma de persuadir o novato, os outros veteranos batem nele, e não deixam espaço para discussão, e sem opções, ele acaba fazendo a reverência. Porém, os outros novatos não gostaram nada de todos os problemas que precisaram enfrentar por culpa dele. Por isso, mais tarde, no meio da noite, alguns jovens se reúnem e expulsam o assassino do dormitório, dizendo que se ele for obediente no dia seguinte, vai poder dormir na cama. E caramba, eu realmente não consigo imaginar como as coisas chegam a esse nível de bullying em uma escola. Até porque vale lembrar que já estamos quase no fim da segunda temporada, e a Nano visitou mais de 10 escolas onde coisas horríveis estavam acontecendo. E eu realmente fico curioso para saber se não existe polícia, governo, conselho tutelar ou redes sociais nesse universo da Nano, porque sinceramente, não é possível que tenha esse tanto de crimes acontecendo dentro de uma escola, e eles passem despercebidos pela mídia e pelas
autoridades. Mas enfim, sendo jogado para o lado de fora, o Kei fica com raiva do cachorro e tenta bater nele. Por sorte, a Nano aparece ali nesse momento e afugenta o valentão, que decide perguntar o que exatamente a Nano deseja. Só que ao invés de responder isso, a entidade do karma solta o cachorrinho e começa a gritar, dizendo que o Kei tinha batido no animal e feito ele fugir. Aí então, os outros calouros são forçados a passar a noite toda procurando pelo cachorro. O problema é que na manhã seguinte, os veteranos se reúnem com os novatos e são informados de que infelizmente não encontraram o Sr. Sortudo. E como a escola não pode ficar sem um mascote, a Nano sugere que algum dos recém-chegados vire um novo mascote. E como ninguém ali está gostando do Kei por tudo que ele os fez passar, obviamente o idiota é forçado a virar o mascote e todos os calouros acham isso engraçado. Mas como querem humilhar o assassino ainda mais, a Nano solta a coleira dele e começa a brincar com o imbecil como se ele realmente fosse um cachorro, jogando um brinquedinho pra ele ir buscar e até mesmo pedindo a patinha. O que faz o Kei se sentir completamente humilhado em frente aos seus colegas. Só que como se isso ainda não fosse o bastante, ele é preso em uma gaiola e forçado a dormir lá dentro. Porém a Nano aparece no meio da noite, trazendo alguns ossos de frango pra ele ter o que comer, ou melhor, lamber, né? E vendo como ele queria aquele osso, a Nano fala que agora ele sabe que ser um cachorro é bem melhor do que ser uma centopeia, fazendo referência ao que ele fazia com os calouros na antiga escola. Além disso, ela também fala que ele não precisa ficar triste, pois se sobreviver a tudo isso vai poder descontar a raiva nos calouros do ano que vem, algo que acaba sendo demais, e faz o Kei pedir perdão pelo que fez, desejando ser solto. Porém, a Nano apenas dá as costas e vai embora, deixando o Kei sem esperanças dentro da gaiola. Aí alguns minutos depois, enquanto o Kei está chorando como um bebê, a Yuri aparece ali e liberta o cara, que não perde tempo e vai correndo embora. E logo que isso acontece, a Nano dá as caras para perguntar por que a Yuri o soltou, e em resposta ela diz que o método da Nano demora demais, e começa a gritar dizendo que o Kei fugiu. Então todos os alunos veteranos e novatos começam a procurar por ele no meio da mata, só que de alguma forma o Kei consegue se manter na escuridão e foge dali pela floresta. Aí depois de algum tempo correndo, já pela manhã, ele alcança a rua e vê uma caminhonete parada, já que o motorista tinha ido tirar a água do joelho. Por isso ele aproveita a oportunidade e se esconde na caçamba do veículo, onde começa a rir que nem um louco, aliviado por ter escapado daquele inferno. No entanto, as coisas acabam não dando certo pra ele, pois mais tarde o Kei acorda escutando uma barulheira e quando olha pra fora, descobre que ele tinha voltado para onde estava acontecendo a cerimônia de entrada. Aí, sabendo que não podia ser pego, ele tenta sair de fininho pelos cantos, evitando ao máximo ser visto por alguém. Porém, isso não dá certo, e os alunos veem o idiota na hora em que ele está correndo para ir embora. Então ele é rapidamente cercado e acaba se jogando em um lago que tem ali para evitar ser capturado. E aí, para piorar ainda mais a situação, a Nano e a Yuri aparecem ali com o corpo do Sr. Sortudo, deixando claro que o Kei tinha finalizado o pobre animal. Mas enquanto o jovem grita dizendo que não fez nada do que foi acusado, a Nano diz bem baixinho que a Yuri não deveria ter matado o Sr. Sortudo e que isso foi pura covardia. No entanto, a psicopata parece não estar nem aí para isso e fala para os novatos que o Kei precisa pagar por ter finalizado o Sortudo. E sendo assim, ela diz que aquele que dar mais pauladas na cabeça do assassino vai se tornar o presidente dos calouros e não vai mais precisar ficar na cerimônia. E aí, como motivação dessa, os novatos pegam vários pedaços de madeira, entram na água e começam a bater na cabeça do imbecil do Kei. Enquanto isso, a Yuri justifica o ato de ter finalizado o Sr. Sortudo, dizendo que o doguinho com certeza está feliz em usar a vida para ajudar a punição do Kei, pois se o jovem escapasse dessa vez, provavelmente faria coisas ainda piores com os próximos calouros. E ouvindo isso, a Nano diz que a Yuri deveria parar de julgar as pessoas tão rapidamente, algo que faz a Yuri dizer que a Nano amoleceu e que se continuar assim, vai ter que pegar o lugar dela, deixando bem claro que a intenção da Yuri é mais profunda do que aparenta. Fala galera, vocês já fizeram algo que não concordavam? Me contem nos comentários. E se vocês quiserem ver outros vídeos aqui do canal, é só clicar em um desses que está aparecendo na tela. Muito obrigado por assistir e até o próximo.